Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal do YouTube. É com muita graça e honra que eu posso estar aqui a compartilhar a palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou a Lavínia. Este é o meu canal onde eu falo sobre o estudo no Tribunal do Senhor. Amém? O que podemos entender o que é um tribunal de Deus? A Bíblia fala lá em livro de Daniel, capítulo 7, versículo 10, onde Daniel viu que se assentou o tribunal e também os anciãos, e Deus é chamado como ancião de dias. E ao longo da Bíblia, se tu prestares bem atenção, nós vamos ver Deus atuando sempre como um juiz, não só como um pai, não só como um amigo. Jesus, na parábola que ele nos dá em Lucas capítulo 11, ele fala também ir a Deus como Pai. E nós sabemos a oração do Pai Nosso. Mas logo em seguida, ele também nos dá a parábola de ir a Deus como um amigo. Aquele amigo que importuna o outro à meia-noite. E ele diz, se vós que sois bons pais, que sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. E ele nos dá o exemplo dessa parábola. Mas se nós vamos ver no livro de Lucas, capítulo 18, ele fala a Deus como justo juiz. Lucas 18, do versículo 1 a 5, fala de Deus como aquele que é juiz. Ou seja, há uma viúva insistente. Eu gosto dessa parábola porque aí Jesus enfatiza dizendo o dever de orar sempre e nunca cessar. O dever de orar sempre e nunca cessar. Ele diz que a viúva foi ter com um juiz mau. Um juiz que nem respeitava nem a Deus e nem os homens. Mas mesmo assim, aquele juiz julgou o caso da viúva. Há situações que nós vivemos na vida e não sabemos resolver. Não sabemos tirar o inimigo do nosso caminho. É aí que Deus nos apresenta o dever de orar sempre, como ir a Deus como um justo juiz. Como é que eu posso ir a um tribunal? O tribunal de Deus é real e existe pela fé. O mundo espiritual é legal. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, a Bíblia nos diz que Satanás é acusador dos nossos irmãos. Satanás, ele é acusador dos irmãos. Ou seja, Satanás não acusa os ímpios. Satanás não acusa quem não está em Cristo. Ele acusa aquele que já tem aliança com Deus. Ele vai ir a Deus e pedir um argumento legal para poder bloquear e atrasar a tua vida. Todos nós, Deus tem um plano perfeito para nós desde que nós nascemos. Mas o inimigo sempre vai criar bloqueios para tu nunca viver os planos e propósitos de Deus de uma forma legal, íntegra. Esse é o plano do inimigo, para que tu nunca vivas o propósito de Deus. E eu apresento-te o tribunal de Deus para tu ir tirar tudo que o inimigo está a te colocar como bloqueio para tu não ser mais impedido por ele. Seja como a viúva insistente, ir a Deus e pedir que ele te liberta, te julga os teus inimigos. Quando nós vamos casar, nós casamos num altar. Mas quando queres divorciar, tu precisas de ir a um tribunal, porque o divórcio, separação total, é num tribunal. Há altares que falam por ti no tribunal de Deus, e vai poder te bloquear o caminho que Deus preparou para ti. Há muitos argumentos legais que Satanás vai usar para te bloquear. Satanás só pode entrar na tua vida se há um argumento legal que ele pode pedir a Deus para que ele possa colocar diante de ti na tua vida. Nós conhecemos a história de Davi e Batseba. Davi deitou com Batseba e depois mandou matar Urias pela espada de Amon, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que ele escondeu o caso. E a Batseba estava grávida.
Passou tempo. Natan, o profeta, foi ter com Davi e pediu para que ele julgasse o caso de uma pessoa que tinha uma simples cordeira, mas veio o outro, pegou até o que ele tinha. A Bíblia diz que Davi se enfureceu e disse que aquele que pegou do homem que tinha sua simples cordeira, que pague 4 vezes mais. Davi se posicionou como um juiz para julgar um caso que ele encontrou injusto. Aí veio o veredito de Deus. Natan disse: esse homem és tu, Davi. E há uma passagem interessante, ele diz: porque tu me deste razão para que os meus inimigos blasfemassem contra mim. Ou seja, Deus está a dizer: Davi, não é os inimigos de Davi que blasfemaram contra Davi, mas eram os inimigos de Deus. Deus tinha separado Davi, Deus tinha escolhido Davi, mas Davi, quando pecou, ele deu motivo para que Satanás fosse diante de Deus e pedir para que ele entrasse na vida e na casa de Davi. E Deus não teve outra opção a não conceder. E qual foi o veredito de Deus? Tu vais viver 4 vezes mais. Tu e a tua casa vão pagar por aquilo que tu fizeste, Davi. Pela tua boca tu foste julgado. E a criança vai morrer. Esse foi o veredito celestial. Por mais que Davi orasse, por mais que Davi jejuasse, porque oração em jejum alcança misericórdia, Davi não podia mudar a sentença. É isso que vamos ver como um dos exemplos no tribunal na Bíblia. E como é que eu entro no tribunal, Lavínia? Como é que é o processo de entrar no tribunal? Entrar no tribunal é pela fé. Há um argumento legal. Tu podes entrar no tribunal pedindo a Deus que tu coloque um processo legal para tu apresentar o teu caso. Eu fiz um e-book em que eu tenho vários tópicos de como tu pode entrar com esse modelo de oração, para tu pedir como que Deus possa julgar o teu caso. Se calhar a tua família, se calhar os teus projetos, se calhar os teus negócios, se calhar as tuas finanças, se calhar é muita coisa que parece não avança, está estagnado, está atrasado. Se calhar tu tens uma ideia de tu podias estar a viver muito mais além do que tu já estás a viver hoje. Mas Deus quer que tu avance. A primeira coisa que Deus quer fazer é julgar o teu inimigo e tirar ele do caminho para que tu avança. Por isso o tribunal do Senhor é muito necessário. Entra no tribunal do Senhor e pede que Deus julgue a tua casa com os teus inimigos. No link desse vídeo, na descrição desse vídeo, tu vais encontrar um link em que tu podes adquirir esse e-book e continuar e fazer as tuas orações todos os dias. A cada semana eu vou trazer aqui um tópico de qual é que tu podes entrar no tribunal. É um processo, tu não vais pegar um caso de muitos casos ao mesmo tempo, não. Tu precisa de uma audiência. É como um tribunal daqui da terra. Tu precisa de uma audiência com o juiz. Tu precisa apresentar o teu caso. Tu precisa mostrar a Deus aquilo que está escrito na sua palavra e aquilo que o inimigo está a fazer. E tu podes entrar nesse tribunal e pedir para que Deus tire o teu inimigo. Esse é o processo do tribunal. A Bíblia diz, para concluir, Jesus é o nosso advogado. Essa é a melhor graça que nós temos. Quando eu descobri sobre o tribunal de Deus, eu entendi a graça e o amor de Deus para conosco. Por quê? Não há graça maior. João capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, nós temos um advogado. Nós temos o nosso advogado que é Jesus. Ou seja, se tu sabes que pecaste, que Satanás tem um argumento legal que bloqueia a tua vida, ou que tu fizeste algo que está errado, não fica, não esconda. Vai no tribunal do Senhor e peça perdão e peça que o teu advogado, Jesus, te livre da situação e tira o inimigo do teu caminho. Essa é a maior graça. Essa é a maior graça que Deus nos dá. Essa é a mensagem do dia de hoje, é a introdução sobre o tribunal. Para essa semana, fica para acompanhar, subscreva no meu canal, clica no link, compartilha com uma pessoa que precisa ouvir isso, escreve no comentário e indica, manda um vídeo para 10 pessoas, envia nos teus grupos da família,
Vai lá, seja aquela mão missionária para espalhar o evangelho do Senhor a toda criatura. Porque eu sei que há pessoas que estão a precisar de ouvir isso. Há pessoas que precisam de uma libertação total na sua vida. E tu seja aquele missionário que vai fazer essa mensagem chegar. Que Deus te abençoe.